conversar com o Dr. Nicolas Coelho, que fez faculdade de Medicina no estado do Rio de Janeiro, especialização em Manaus e subespecialização em cirurgia de catarata em Miami, Estados Unidos da América. O Dr. Nicolas atende na casa, Centro Avançado de Saúde, aqui em Paulo Ferro, em frente ao restaurante popular, atende também em Mossoró e em Natal. Ok? Por enquanto, né? Vai ter que ter mais energia para ir mais distante. Primeiro que tudo, doutor Nicolas, por favor, mestre, qual o objetivo dessa sua viagem a São Paulo? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Obelisco, a todos da região de Paulo Ferro e as cidades vizinhas. A gente vai fazer uma atualização, né, em São Paulo. A gente vai amanhã e vai ficar essa semana lá atualizando as últimas novidades da parte ótica mesmo, né, tanto da parte ótica, da refração, que o paciente precisa, que é o mais procurado no consultório, que é para corrigir a visão, colocando-se óculos, né? Então a gente vai passar essa semana lá, uma feira já bastante conhecida e que ocorre uma vez por ano, e sempre a gente procura ir para ver as tendências e as últimas atualizações do que há de mais moderno no mundo sobre refração e óculos. O laser é novidade nas novas cirurgias? O laser, antigamente, ele até já existia, mas só em grandes centros. Em centros maiores, em outros países, e no caso aqui no Brasil mais em São Paulo, mas hoje em dia já na nossa cidade já tem como tratar pacientes com laser. O programa de hoje refere-se ao tratamento a laser da retina para diabéticos. Qual o tratamento é este, a laser da retina? Esse tratamento, ele se chama um tratamento de fotocoagulação da retina, também chamado como laser verde ou laser de argônio. É um laser que ele foi inventado justamente para tratar esses pacientes diabéticos, muitas vezes descompensados. E quais doenças necessitam deste tratamento? A fotocoagulação, a laser, que é feita assim no fundo do olho, ela é bem importante ser feita em pacientes diabéticos, como a gente já tinha referido, e também tem seu uso nos pacientes com miopia muito alta, que se usa também pacientes com 6, 8, 10 graus de miopia. Ele tem uma retina, o fundo do olho mais frágil, é uma retina mais fina, e existe a possibilidade de ocorrer um descolamento de retina. Então, para prevenir isso, existe essa aplicação desse laser na retina para o paciente e diminuir a chance de ter o descolamento de retina. O outro paciente candidato a esse tratamento com laser é o paciente diabético. O paciente diabético, ele tem alterações nos vasos sanguíneos do fundo do olho, um acúmulo de gordura também no fundo do olho, a gente chama de exudatos. Esses vasos, eles começam a proliferar, ou seja, forma-se novos vasos no fundo do olho. É chamado a retinopatia diabética proliferativa. Então, se o paciente não tratar com esse laser, pode dar outras complicações no futuro, como hemorragia, o rompimento desses vasos e danificando a visão. Então, o paciente diabético, paciente automíope, necessita da fotocoagulação a laser. Pacientes também que têm rotura retiniana, às vezes levou um trauma, coçou o olho de forma mais forte, e às vezes a retina se descola um pouco, mas numa área bem pequena, no fundo do olho. E a gente chama isso de rotura retiniana. Quando o paciente tem isso, às vezes é tão periférica que ele nem não sente perda visual, mas se ele não tratar com laser, fazendo umas aplicações de laser ao redor da rotura retiniana, ela vai evoluir com uma infiltração de líquido nas camadas da retina e posteriormente descolamento de retina.
O laser também é usado nas doenças DMRI, doença macular relacionada à idade. O principal tratamento que se usa hoje é com medicações antiangiogênicas, que um deles é o Eylea, outros também conhecido como Avastin e outros Lucentes. Mas hoje em dia se usa bastante, o mais moderno é o Eylea. Esses medicamentos, eles são medicamentos oncológicos e que notou-se que ocorre uma melhora retiniana quando aplicada dentro do olho de forma intravítrea. Só que esses pacientes com DMRI, que é doença macular relacionada à idade, às vezes não têm tanto sucesso com esses antiangiogênicos, que é de forma injetada. Aí ele pode ser tentado também a fotocoagulação a laser na retina. E outro tipo de doença também que pode se beneficiar com a fotocoagulação a laser é os pacientes com oclusões venosas da retina. Às vezes tem pacientes que existe um problema que a veia principal da retina ou seus ramos são ocluídos e aí ocorrem várias complicações no fundo do olho e eles podem ser amenizadas ou até assim evitar que se piore com a fotocoagulação a laser da retina. Então, recapitulando, são pacientes com oclusão de veia central da retina, pacientes automíopes, pacientes diabéticos e pacientes com roturas retinianas. Dom Nicolas, os costumes atuais via computador, celular, tem complicado algumas visões? Só estou exagerando na visão, visibilidade desses óculos. O uso excessivo de celular, tablet, computador ou até uma leitura excessiva, mas principalmente esses equipamentos pode causar alguns problemas. O primeiro é a síndrome do olho seco, que o paciente fica tão concentrado assim no aparelho que pisca menos o olho resseca. E se ele não usar colírios lubrificantes, o olho vai começando a ficar vermelho, formando aqueles vasinhos. E pode até formar uma doença que a população já conhece, que é aquela carne cricídea, ou vilídea, ou pterígio, que a gente chama. Existe também a pinguécula, que pode ser formada devido o olho ficar assim tão ressecado. E alguns estudos, além disso, antigamente só notava que o paciente desenvolvia miopia quem tinha mais predisposição genética. Mas hoje já identificou-se com alguns estudos, quanto mais você força a visão de perto, tem maior probabilidade de você desenvolver a miopia para longe. Então, nota-se que existem muitos pacientes pré-adolescentes, adolescentes que estão desenvolvendo miopia, que é a dificuldade para longe, devido ao excesso dos aparelhos de perto, que é o celular e tablet, na maioria das vezes. Mais uma pergunta aqui, vamos fazer depois desse seriado agora, porque nós temos uma sequência de perguntas aqui. Quando chegou o laser, as pessoas achavam que a cirurgia se fazia cortando. O laser não corta. Como é que o tratamento com laser e quais os riscos do tratamento? O laser é super interessante pelo seguinte, por exemplo, essa fotocoagulação a laser da retina, como que ela é feita? Qual é o princípio ativo dela? O laser nada mais é que uma luz, é um tratamento de fotoexposição, que a luz do laser vai até no fundo do olho, ele aplica o laser, a gente aplica na retina, no fundo do olho, e ele, devido a essa temperatura da luz, ele aumenta muito focalmente, a temperatura indo a 65 graus, e ocorre uma pequena queimadura na retina, onde a gente quer fazer o tratamento, por exemplo, extinguir algum neovaso, algum vasinho novo que o diabetes está ocorrendo lá. A gente consegue, sem precisar fazer uma cirurgia, sem precisar colocar instrumento dentro do olho, sem precisar ir lá na retina, o laser, a gente dilata a pupila, ele passa dentro na córnea, passa entre o cristalino, passa o vítreo, que é o líquidozinho dentro do olho, e vai até na retina e faz aquela aplicação, né? É uma aplicação fototérmica que alcança até 65 graus e o objetivo é desnaturar proteínas.
E essa desnaturação de proteínas faz com que o vasozinho da retina, aquele neovaso, ele não progrida, ele não forme neovasos. Então é super interessante porque... Neovaso, para quem está nos vendo, no sítio, chama-se novos vasos, todo paciente que tem uma retinopatia proliferativa, que são muitos, são aqueles pacientes mais rebeldes a tratamento, ele não trata direito, ele não vai ao endocrinologista, ou o endocrinologista passa o tratamento, ele não segue, acaba evoluindo para essa retinopatia proliferativa. Na retina a gente vê bem que é a formação de muitos neovasos, que são os vasos novos, são vasos onde não deveriam ter vasos. Então esses vasos são tratados com esse laser e é muito interessante porque não necessita de cirurgia, né? Nesse estágio ocorre uma amenização da evolução da retinopatia sem precisar de cirurgia. Eu queria responder uma senhora que me perguntou na semana passada no sítio que eu fui aqui, no encanto lá no Valentim, porque o senhor não tinha uma data definida com a gente. Às vezes ela marcou para as segundas-feiras, o senhor marcou depois para a quinta, agora voltamos para a segunda. Quer dizer, é o seu trabalho que está aumentando cada dia que passa, né? O trabalho, graças a Deus, tem aumentado muito. O volume de pacientes é muito alto e às vezes a gente não consegue coincidir a agenda. A gente tenta, assim, não deixar o paciente esperando muito no consultório. É por isso que às vezes a gente vê que está muito cheia a clínica, às vezes a gente acaba cancelando e marcando outro dia. Mas a gente vai tentando organizar aí. Que a gente está tendo agora pessoas fixadas, né? Tem esse grupo da Valentim, elas se juntam na segunda-feira para ouvir, né? São 3 senhoras da religião católica, né? Aí elas falam assim, vou ter que desmanchar a minha reunião da quinta-feira para assistir. Quer dizer, começou a criar, né, esse tipo de grupo, né? Isso, né? Não foi um clube de negros que se junta 3 mulheres que montaram para assistir o programa, para escutar o programa, né? E uma delas passou na Feira do Queiroz, e tem uma foto do livro, né? Por que você não transmite no celular? Toda tem celular, liga aí. O sítio cheio de celular, queria ver o doutor Nilton assim, né? Falando, mas quem sabe, né, minha amiga? Aí tá passando, ele tá gravando isso aí. Tá passando? Esse que está passando, logo que acabar a entrevista, a gente vai colocar. Agora, doutor Nicolas, quais os benefícios para o tratamento a laser? Os benefícios do tratamento a laser são, como eu havia dito, não necessita de cirurgia, né? Esse tratamento é feito de forma ambulatorial, o paciente vai no consultório e a gente faz o diagnóstico, ele é feito ali mesmo, com auxílio de toda a aparelhagem, do microscópio, do laser. Então, ou seja, o paciente não tem que fazer um procedimento cirúrgico, não precisa ser em jejum, ele não precisa ter assim, o pós-operatório devido ao laser, ele não tem aqueles cuidados pós-operatórios, porque não é uma cirurgia em si, é um tratamento a laser no fundo do olho. Então, ele tem um grande benefício, porque se ele não fizer esse tipo de tratamento, fatalmente a retina vai piorar, vai formar mais vasos sanguíneos, que onde não deveriam formar, e vai danificando a visão. Então, os benefícios são altíssimos e todo paciente diabético deve ir no médico oftalmologista para avaliar o fundo do olho. Um exame que eu já até havia dito é a retinografia, um exame excelente para avaliar o fundo do olho, porque o profissional, o oftalmologista, ele vai ver tudo que tem na retina e, além de ver, o paciente vai com uma foto do fundo do olho para comparar a cada ano. Normalmente, até os endocrinologistas pedem esse exame para ficar acompanhando o fundo do olho do paciente. É um exame bem mais completo, bem mais evoluído do que o mapeamento de retina, que a população conhece muito aqui. O mapeamento de retina, ele é apenas e tão somente que o médico vê o fundo do olho e ele anota as características técnicas do fundo do olho num papel e faz um laudo do mapeamento de retina. A retinografia faz tudo o que o mapeamento de retina faz, só que além da descrição médica, tem a foto do fundo do olho.
E essa foto vai auxiliar muito o endocrinologista e o oftalmologista a ficar acompanhando essas alterações do diabetes do fundo do olho. Pelo que o senhor falou até agora, não se usa bisturi na hora de usar, de fazer anestesia, e também se é doloroso, porque o laser ele faz tudo isso sem corte. Né? Isso. Essa é a parte boa do laser, que não ocorre nenhum tipo de corte. O paciente, a gente não usa nenhum tipo de bisturi. O paciente, a anestesia é apenas com colírio, um colírio anestésico. A gente aplica também uma pomada dentro do olho anestésica, mas não tem injeção, não tem nada disso. O paciente não precisa ficar dormindo, não tem anestesia geral e ele não é doloroso. Às vezes o paciente se incomoda porque a gente pede para ele olhar para cima, olhar para baixo, ficar fixando numa luzinha lá, mas é só isso. A gente coloca ele no aparelho e ele vai ter que seguir as orientações do médico para olhar para uma luz aqui, uma luz em cima, uma luz embaixo, mas a anestesia é só em forma de colírio e pomada, não tem nada de tudo local, é anestesia tópica que a gente diz, uma anestesia que não tem seringa. E aí, como é feito o tratamento com laser? Deve ser uma técnica moderna e muito cuidadosa, né? Muito melindrosa. Né? Sim, o tratamento a laser, ele é feito num microscópio que a gente chama de lâmpada de fenda. Ele pode ser feito também num aparelho que o médico usa na cabeça, que chama OBI, mas a maioria dos médicos usam mesmo a lâmpada de fenda. Essa lâmpada de fenda é acoplada a um adaptador que se conecta ao aparelho do laser. E esse laser vai emitir as ondas que vai passar pela lâmpada de fenda e dentro do olho do paciente. Mas para ficar mais fácil para o paciente identificar, ele vai encostar o queixo e a testa no aparelho, como ele já fez até, deve se lembrar em outras consultas, quando ele vai fazer o óculos, que ele encosta o queixo e a testa no aparelho, é basicamente aquilo também, só que é feito em outro aparelho. Ele vai colocar o queixo e a testa e normalmente o médico prende a cabeça dele aqui atrás para ele não ocorrer nenhuma vibração, ele mexer nada. O médico usa uma lente que se coloca no olho para fixar um pouco mais o olho e não ter o perigo do paciente olhar em locais que ele assim não deveria olhar, desviar o olhar. Então ele coloca essa lente e o médico olhando dentro do microscópio, nessa lâmpada de fenda, ele vai aplicando o laser na retina, no fundo do olho, a partir do pé que ele vai clicando num pedal. Então esse tratamento é feito assim, faz a anestesia com colírio, pomada, o paciente encosta o queixo e a testa, normalmente dura em torno de 10 minutos, o paciente não precisa ficar internado nem antes e nem depois do procedimento, né? Após o procedimento ele vai ficar vendo assim algumas luzes, ter uma dificuldadezinha na claridade, porque a pupila é dilatada. A gente orienta ele sempre ir com acompanhante, não dirigir após o procedimento, porque a visão não vai ficar tão boa, porque a pupila vai estar dilatada. Se ele sai no sol, por exemplo, ele tem muita fotossensibilidade, que é a fotofobia. Então, mas é um tratamento bastante tranquilo, seguro, e é um tratamento essencial para esses pacientes com essas doenças que eu referi. Nós falamos um dia aqui sobre a síndrome do jaleco, não foi? O paciente está bem legal, chega no médico, dá uma mudança de comportamento, de ansiedade e tal, que deve mexer com os órgãos internos. Hoje, para se fazer uma medição de pressão, usa-se um tipo laser, né? Um jato no olho e mede-se a pressão. A casa está de tecnologia de ponto desde a entrada até a saída, porque é feita na chegada, né, a pressão, né, as meninas estão preparadas para isso, e não tem dúvida, ela dá 2 jatos para saber se é verdade, né, aquela pressão. Quer dizer, essa preocupação da tecnologia na casa existe desde o princípio, continua cada vez mais? Sim, a gente analisa muito, priva muito pela tecnologia, devido com a evolução dos pacientes também, além de ser mais preciso o exame, ele dá mais conforto para o paciente. Não sei se você lembra, antigamente, para medir a pressão do olho do paciente, tinha que pingar um colírio anestésico
depois tinha que pingar um colírio com um corante e depois fazer a medida da pressão do olho. E com esse aparelho mais novo, ele não necessita aplicação desses colírios. É só pistola, assim. Isso, ele mede, quando ela clica, ele vai medindo 5 vezes e faz uma média daquela pressão que foi dada. Então, a acurácia do aparelho para medir é muito alta. Então, o nível de erro é muito baixo aí, a chance de erro. Então, quando o aparelho não consegue medir, ele mesmo não mede a pressão e aparece no visor que ocorreu erro. Então, a atendente, o médico, tem que medir novamente até ele aparecer o número que deu a pressão. Então, com esses aparelhos mais modernos, esse laser e vários outros, o paciente tem um benefício grande que antigamente não tinha. Isso é bom porque a população antigamente ela tinha muito mais cegueira do que hoje em dia, né? Se você notar a evolução de toda a medicina e da parte de oftalmologia também, existem os pacientes cegos, pacientes que perdem a visão. Na maioria das vezes, infelizmente, são pacientes mais rebeldes, são pacientes de difícil tratamento. O médico passa um tratamento, ele não usa o colírio, faz a cirurgia, ele não segue as orientações pós-operatórias. Hoje mesmo eu atendi um paciente que ele tem uma catarata. A catarata tem 4 cruzes que existe. Aí a gente fala, tem uma cruz em 4, 2 cruzes em 4, 3 cruzes em 4. No caso dele era 4 cruzes. Já vários médicos, sem ser eu, antigamente solicitaram cirurgia anos atrás, e ele nunca quis fazer, foi postergando. Chegou o momento agora que a catarata está enorme, no último estágio, 4 graus. Ela aumentou muito o tamanho da catarata e ela bloqueou a drenagem do fluido do olho e provocou glaucoma agudo, só porque o paciente não quis operar a catarata na data correta. Era para ele ter operado há uns 8 anos atrás e agora ele só foi no consultório porque a pressão do olho está 40. O normal é de 11 a 21 e ele está com muita dor. Isso significa que é um paciente que ele teve a oportunidade de ser tratado por várias vezes, mas ele não quis fazer o tratamento, acabou complicando agora, evoluindo para um glaucoma agudo. Então, todos os pacientes que têm catarata ou o diabetes, que for o médico oftalmologista, que o médico solicitar alguma coisa, algum exame ou uma cirurgia, tentem fazer o mais rápido possível, porque senão pode evoluir nesses casos. O paciente evolui com uma catarata muito grande, mesmo que operar ele agora, ele não vai ter visão 100%, porque ele já evoluiu com glaucoma agudo, já danificou o fundo do olho. É como o diabético também, quando ele evolui com a catarata, se ele não trata o diabetes, o médico tira a catarata, ele fica sem catarata, mas fica também, a visão nem sempre melhora, porque ele passou anos e anos com o diabetes descompensado. Você tem a resposta, me parece que mais perguntas, mas eu vou tentar aqui ao nosso roteiro. Agora eu vou fazer 3 perguntas no finalzinho e uma chama a outra. Quando o senhor fala na presteza da cirurgia com laser, eu lembrei do YAG laser. Um craque tem que fazer isso, porque não é todo mundo que vai saber mexer no laser. Né? Quer dizer, quando o laser, a limpeza da lente, como o meu médico falou, é como se você estivesse fazendo uma limpeza no para-brisa de um carro. E foi isso que aconteceu comigo. Terminou o YAG laser, eu voltei a ver normalmente, sem uma sujeira. Essa limpeza atinge a córnea, atinge a retina, onde é que ele funciona? A limpeza do YAG laser é exatamente atrás da lente onde foi implantada a catarata. Quando passa a cirurgia de catarata, dependendo do paciente, a cápsula atrás da lente ela pode sujar em 6 meses ou 5 anos, 10 anos, depende do organismo de cada um. Mas o YAG laser nada mais é que uma limpeza atrás da lente que foi implantada da catarata, que se chama cápsula posterior. O laser é incidido nessa cápsula posterior e é feito de forma circular, e depois que limpa essa cápsula posterior,
aí o paciente enxerga melhor. Então, esses pacientes, todos os pacientes que fazem a cirurgia de catarata, eu estava até explicando para um deles hoje, a catarata nunca mais volta, mas talvez seja necessário após a cirurgia, dependendo do organismo dele, a gente não sabe quando vai ser necessário, mas é necessário essa limpeza com YAG laser. O YAG laser realmente é um procedimento que necessita o médico de uma certa habilidade. Normalmente você pode reparar que os médicos que fazem YAG laser normalmente são médicos cirurgiões. Então, são médicos que ficam praticando toda semana a cirurgia e acaba tendo habilidade de fazer YAG laser. Existem médicos sem ser cirurgiões que fazem o YAG laser bem, mas não são a maioria. Se você for analisar, os médicos normalmente que fazem procedimentos invasivos que fazem os lasers, que é o laser, o YAG laser, o argon laser, o laser verde, que é dessa fotocoagulação também. Ok. E qual, doutor Nicolas Coelho, o prognóstico de quem faz ou de quem não faz o laser? De quem faz o laser, o prognóstico é bom. Assim, quem faz o laser é importante explicar que não é um tratamento milagroso que o paciente chega lá com a retina alterada por oclusão de veia central ou rotura retiniana ou diabetes, que o laser vai melhorar muito a visão. Mas o laser, ele vai evitar que piore a visão e alguns pacientes têm uma melhora. Pacientes também com doença macular relacionada à idade que não tiveram benefícios nos tratamentos antiangiogênicos com ELIA, aí ele pode ter um benefício também com laser. Mas agora, de quem não faz o laser e tem indicação de fazer, o resultado é catastrófico. Ou seja, ele está necessitando do laser, ele tem neovaso, ele tem a retina com rotura, ou ele tem DMRI que não está sendo está fazendo o tratamento de antiangiogênicos e não está dando resultado, e ele é solicitado laser e não faz, fatalmente ele vai perder essa visão devido à glicemia alterada ou devido à oclusão de veia central da retina. É importante falar que o laser, ele tem riscos também. Existem riscos de laser causar alterações no fundo do olho, momentâneas, assim, em alguns dias o paciente fica com a visão um pouquinho ruim, mas a gente sempre analisa o risco-benefício. O benefício é muito maior que o risco. Por isso que os oftalmologistas indicam cada vez mais o laser. Ele, apesar de ter riscos, são riscos controlados. São riscos que o oftalmo avalia se vai valer a pena ele fazer esse laser. Se ele solicitar o laser, ele está indicando que o risco é menor do que o benefício que ele vai ter. Então, os pacientes que têm indicação para fazer o laser, eles têm um prognóstico razoavelmente bom, e os pacientes que têm indicação e não fazem o laser, o prognóstico é sombrio. O prognóstico é de perda visual, hemorragia no fundo do olho, paciente com alteração in vitro, retina e descolamento de retina. Tem um paciente que eu atendi hoje também, que a gente vai até fazer uma cirurgia nele, cirurgia de catarata, e ele referiu, aí já é um novo paciente, que um amigo dele é caminhoneiro, parece que um catarata, mora em Manaus, no Amazonas, e tem diabetes, e está com a visão bem ruim. Aí eu expliquei para ele que tem que se tratar, tem que avaliar essa catarata para ser operada, porém o diabetes em si, ele tem que ser avaliado se ele já danificou muito ou não a retina. Porque esses pacientes diabéticos jovens, de 40 e poucos anos, normalmente trabalham muito, têm uma carga de trabalho muito alta e não fazem direito o tratamento de nem diabetes, nem de nenhuma doença. Então, eles deixam complicar essa doença, eles deixam que a retina piore, para depois, quando está quase nas últimas, eles procuram atendimento médico.
Então eu expliquei para ele que infelizmente não tem como a gente ajudar assim por telefone e o paciente vai ter que vir para fazer todos os exames para avaliar. Nicolas, pergunta que não quer calar. Quais os sintomas de uma pressão alta? A pressão alta no olho, na maioria das vezes, infelizmente, não dá sintoma nenhum. É uma doença totalmente silenciosa. O glaucoma primário de ângulo aberto, que a gente chama, que é o mais comum na população, ele vai aumentando a pressão no decorrer de 10, 15 anos. Então, o paciente não sente nada, ele vai perdendo a visão na periferia sem sentir. E ele vai perdendo a visão na periferia, quando você perde e não sente que perdeu, porque você acha que é normal, que você conseguia ver até aqui. Aí depois diminuiu, tá vendo só até aqui e você acha que é normal ver só até aqui. Então o paciente não vai sentindo. Exceto o paciente como eu atendi hoje, que é um glaucoma de ângulo fechado, é um glaucoma agudo, é um glaucoma que ele esperou muito fazer a catarata. Às vezes ele nem tem genética de glaucoma, ele nem tem familiares com glaucoma. Então, mas ele, devido não ter feito um procedimento na data correta, que é a catarata, evoluiu com esse glaucoma facomórfico, que é um glaucoma de ângulo fechado. E esse glaucoma, ele, como a pressão sobe muito, no caso dele está 40, aí ele sente realmente uma dor, que normalmente é 10 a 14 vezes maior que a dor de dente. Essa dor do glaucoma de ângulo fechado, o paciente normalmente não consegue dormir, porque fica com dor o tempo todo. E isso é tudo que o paciente não poderia fazer para o olho, nesse caso, que ele foi anos e anos com oftalmologistas e eles pedindo para fazer a cirurgia e o paciente não fazia. Ou por medo, ou por receio, ou por dificuldade em achar um profissional que faça a cirurgia, mas no fato é que ele deveria ter feito e não fez e evoluiu com esse glaucoma de ângulo fechado, aí sim dá muita dor, porque é um aumento de pressão súbito, um aumento que ele estava com a pressão 16, 18 e aumenta subitamente para 40. Próximo programa vamos falar sobre novidades made em São Paulo. Sim, vamos trazer todas as novidades via São Paulo, né, que as empresas vêm de todo mundo, se concentram lá uma vez por ano e a gente vai tentar absorver tudo o que eles falam, que eles recomendam, que é melhor para o paciente, mais cômodo e confortável, as últimas tendências em óculos, né, na parte toda de refração, na parte toda de oftalmologia em si. Assim que retornar de São Paulo, eu quero uma conversa séria com a doutora Helena Fernandes, que na verdade ela não honrou o nosso compromisso aqui depois do seu programa. O doutor Nilton Nicolas Coelho vem uma vez por mês, a nossa Helena vai vir também, nos intervalos, para começar a ser mulher graciosa, que está em 3 pontos de Paulo dos Ferros, agora procurando atender a região. E a novidade de São Paulo, a gente tem que socializar com os nossos clientes da Graciosa, para voltar aos depois eu passo estar aqui conversando. O doutor Nicolas Coelho é o homem da casa, sendo avançado de saúde de Paulo dos Ferros, Mossoró e Natal, através da Vigio Clínica, cada vez mais se especializando para trazer a nós todos, né, as novidades do mundo da oftalmologia. E este mês, não sei, mas comecei no próximo mês em fazer o programa. Aliás, estamos devendo o programa para esse mês e outro, né? Porque o ano passado foi feito hoje. Né? Então, a gente conversa sobre novidades e outro assunto em tela. Tem algumas perguntas, como é feito o exame de fundo de olho, sabe? Se tem algumas vitaminas para os olhos, a gente faz no nosso programa. Certo. Tá bom? Obrigado pela sua presença mais uma vez, doutor Nicolas Coelho. Obrigado, Ismael, a todos daqui da Rádio Obelisco, a todos da população. Obrigado a todos os ouvintes e estamos de braços abertos lá na casa para recebê-los e um grande abraço a todos. O nome é excelente, né? Casa, aquilo que é ir para casa. Dá bem